A graça e a paz, amados de meu Pai, eu quero nesse dia abençoado e glorioso compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que está em João capítulo 6, que fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero aqui dizer para os irmãos que o Senhor, Ele deseja saciar a fome daqueles que têm fome. O Senhor é o pão da vida e Ele deseja nos usar para isso. Nós observamos nesse texto que existem 3 tipos de pessoas que caminham próximas a Jesus, lado a lado a Jesus e com Jesus. Nós encontramos um primeiro grupo que se chama multidão, e a palavra do Senhor diz que então uma grande multidão seguia porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos, isso no verso 2. A multidão, igreja, ela não é discípulo. A multidão, ela está atrás do favor de Jesus. A multidão está atrás daquilo que ele pode oferecer a elas. A multidão não tem compromisso. A multidão não é discípulo. Nós encontramos nesse texto os discípulos do Senhor. E a palavra do Senhor diz no verso 3, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Discípulo é todo aquele que faz a vontade do seu mestre. Discípulo é aquele que quer ser igual ao seu mestre. Discípulo é aquele que caminha com o seu mestre. Nós também encontramos um pouco mais à frente, nós podemos observar os seguidores ocasionais, como Nicodemos, como o jovem rico, que até gostam de Jesus, mas não querem um compromisso com Ele. Assim como nós observamos muito isso no nosso tempo de hoje. Pessoas que até amam Jesus, mas não querem de fato um compromisso com esse Deus. Querem as bênçãos, mas não querem um abençoador. Eu quero convidar você a entender um pouco a respeito desse processo, para que nós possamos alimentar as nações. E para alimentarmos as nações, nós precisamos compreender o centro do coração de Deus. E o centro do coração de Deus nós observamos em Gênesis capítulo 1, verso 28, que o Senhor ele diz ao homem e à mulher: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Com as mesmas palavras, depois de o homem ter caído, de Deus ter observado e a geração estar corrompida, depois da queda de Adão e Eva, na geração de Noé, depois que Noé entrou e saiu da arca, quando as águas minguaram, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 9, verso 1, e com as mesmas palavras que o Senhor disse para Adão e Eva, agora ele diz para Noé: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Nós sabemos que um pouco para frente, o homem novamente se corrompe, constrói uma torre, e há a confusão das línguas Babel. E aí o Senhor tem que levantar um outro homem, cujo nome é Abraão, que significa pai exaltado, e ele muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. E hoje, benditas são todas as nações da terra pela fé, e o nosso pai da fé é Abraão, porque ele levantou e creu. Agora, um pouco mais para frente, no Novo Testamento, nós encontramos em Mateus capítulo 28, verso 19, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada mais do que ser fecundos, multiplicar e encher a terra. Na multiplicação dos pães, nós encontramos 3 elementos. O pão, nós encontramos os famintos e nós encontramos os discípulos. O pão nós sabemos que é Jesus, o pão da vida que desceu do céu. Nós precisamos saciar as nações com esse pão. Nós encontramos os famintos. A nossa geração está faminta. A criação espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus.
E nós precisamos manifestar esse reino. E só discípulo entende a palavra do Pai. Por isso que muitos estão na casa do Senhor. Muitos tentam abrir esta Escritura e não entendem. Porque não são discípulos. São multidão ou seguidores ocasionais. Até gosto de Jesus, mas não quero um compromisso. Mas eu te convido, nesse dia, a ser um discípulo do Senhor. Eu te convido a se entregar verdadeiramente, colocar o seu coração diante do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e dizer: Senhor, eu quero. Eu quero não te conhecer só de ouvir falar, mas eu quero te ver. E o Senhor vai impartir o seu coração com você. E o seu desejo. E o seu desejo é que nós possamos gerar vidas. Aquilo que fizeram em nós, nós podemos fazer na vida do outro. Ganhar, consolidar e treinar para depois nós possamos enviar essas pessoas a fazer aquilo que nós estamos fazendo. O Senhor, Ele nos fala em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós temos a chave da despensa, aonde está o alimento. As nações estão famintas. Quero convidar você a abrir essa despensa e tirar do alimento e saciar a fome daqueles que estão necessitados. Ser um discípulo. Ser servo. Ser aquele que Jesus olha e acha graça. Eu quero te abençoar nesse dia e dizer: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra.